3 anos. 3 anos que se estenderam como um inverno implacável, cobrindo de gelo o que outrora fora um jardim vibrante. 3 anos que se esvaíram entre silêncios cortantes, palavras não ditas e a lenta, inexorável erosão do amor. Um casamento, outrora promessa de futuro, transformara-se num campo de batalha silencioso, onde as trincheiras da incompreensão se aprofundavam a cada dia. A decisão, amadurecida em noites insones e discussões estéreis, parecia a única saída. O divórcio. Um ponto final, doloroso, mas necessário, para um capítulo que se recusava a terminar. O pedido foi protocolado. A papelada fria e impessoal contrastava com a tempestade de emoções que assolava ambos. Alívio, sim, por vislumbrar uma luz tênue no fim do túnel, mas também uma pontada de tristeza, a sombra fantasmagórica do que poderia ter sido, do que não fora. A assinatura, o ato final, a libertação, era o que pensavam. Mas o destino, esse mestre da ironia, reservava uma reviravolta cruel e inesperada. Uma vida, minúscula e indefesa, germinava em segredo, um mistério oculto no ventre de um futuro incerto. A revelação, como um raio em noite escura, iluminou a escuridão do fim iminente, transformando-o num novo começo, tão assustador quanto promissor. No consultório médico, a imagem na tela ecoou como um trovão, um pequeno ser, pulsando vida, desafiando a lógica da separação. A frieza dos trâmites legais, a objetividade dos advogados, tudo se dissolveu num instante, substituído por um turbilhão de sentimentos contraditórios. Esperança, sim, mas também um medo paralisante. Arrependimento, talvez, por não terem lutado o suficiente. E, acima de tudo, a súbita e avassaladora responsabilidade por aquela vida em formação, um ser inocente que não pedira para nascer naquela complexa teia de emoções. O divórcio, antes uma certeza inabalável, agora pairava como uma interrogação no ar. Seria justo para com a criança nascer num lar desfeito, fruto de um amor em ruínas? Seria possível reconstruir o que parecia irremediavelmente perdido, dar uma nova chance ao relacionamento, em nome daquela vida que os unia de forma tão profunda e inesperada? A narrativa mergulha nas profundezas desse relacionamento conturbado, explorando as razões que levaram ao rompimento. A rotina desgastante, a falta de comunicação, os sonhos desfeitos, as expectativas frustradas. Cada detalhe, cada mágoa, cada ressentimento é revisitado, numa tentativa de entender o que deu errado, de identificar os pontos de ruptura, de vislumbrar a possibilidade de cura. A gravidez, como um catalisador, acelera o processo de autoconhecimento e reflexão. Obriga-os a confrontar seus próprios demônios, a encarar suas fraquezas e a reconhecer seus erros. Desperta a necessidade de diálogo, de perdão, de recomeço. Mas será que o amor, sufocado por anos de desilusão, ainda tem forças para renascer? Será que o laço recém-criado, o elo invisível entre pais e filho, será forte o bastante para reconstruir o que parecia irremediavelmente perdido? O tempo, implacável e inexorável, será o juiz dessa história. Ele dirá se o novo capítulo trará redenção, se a chama do amor será reacendida, ou se a gravidez será apenas um breve interlúdio numa tragédia anunciada, um prolongamento da agonia de um amor fadado ao fracasso. A resposta, incerta e imprevisível, reside nas escolhas que farão, na coragem de se reinventarem e na capacidade de se amarem, apesar de tudo. Contudo, a descoberta da gravidez não apenas lança uma sombra de dúvida sobre o divórcio iminente, mas também expõe uma verdade incômoda: a fragilidade da comunicação no relacionamento. Anos de omissões, de medos de expressar vulnerabilidades, de suposições não verificadas, criaram um abismo que se tornou cada vez mais difícil de transpor. Agora, confrontados com a iminência da paternidade e maternidade, percebem que a honestidade radical, a capacidade de se abrir sem reservas, é fundamental para construir um lar saudável para o filho que está por vir. Além disso, a gravidez reacende memórias adormecidas, momentos de cumplicidade e alegria que haviam sido obscurecidos pela amargura dos últimos anos. Recordações de viagens inesquecíveis, de risadas compartilhadas, de sonhos acalentados em conjunto.
Esses fragmentos do passado, como peças de um quebra-cabeça esquecido, revelam que, apesar das dificuldades, ainda existe uma base sólida sobre a qual construir um futuro. Todavia, a nostalgia não pode cegá-los para os problemas reais que levaram à separação. É preciso discernimento para diferenciar o que pode ser resgatado do que deve ser deixado para trás. Nesse ínterim, a dinâmica familiar se transforma radicalmente. Os pais, outrora figuras distantes e preocupadas com seus próprios problemas, são forçados a se reconectar, a oferecer apoio mútuo, a se preparar para a chegada do bebê. As expectativas dos amigos e parentes, que antes se concentravam no divórcio, agora se voltam para a gravidez, exercendo uma pressão adicional sobre o casal. A necessidade de tomar decisões importantes, como a escolha do nome do bebê, o planejamento do enxoval e a organização do espaço na casa, exige um nível de colaboração e compromisso que eles não experimentavam há muito tempo. De maneira similar, a questão financeira assume uma nova dimensão. Os custos associados à gravidez e à criação de um filho são significativos e exigem um planejamento cuidadoso e uma divisão justa das responsabilidades. A necessidade de garantir a segurança financeira do bebê pode ser um incentivo para que o casal trabalhe em conjunto, superando as diferenças e encontrando soluções criativas para os desafios que surgirem. Por outro lado, as divergências sobre questões financeiras podem exacerbar as tensões existentes e dificultar a reconciliação. Agora, considere como isso se aplica quando vocês se deparam com a necessidade de renegociar os termos do divórcio. O acordo original, baseado na premissa de que não havia filhos envolvidos, precisa ser revisto para levar em conta a nova realidade. A guarda do bebê, a pensão alimentícia e os direitos de visitação são questões complexas que exigem um diálogo aberto e honesto, buscando sempre o melhor interesse da criança. A mediação familiar pode ser uma ferramenta valiosa para facilitar esse processo, ajudando o casal a chegar a um acordo justo e equilibrado, evitando litígios judiciais desgastantes. Em contrapartida, a gravidez pode despertar sentimentos de ciúme e insegurança, especialmente se um dos parceiros já estiver envolvido em um novo relacionamento. A ideia de que o ex-cônjuge possa ter um papel na vida do bebê pode gerar conflitos e ressentimentos, dificultando a reconciliação. É fundamental que ambos os parceiros sejam honestos sobre seus sentimentos e busquem ajuda profissional, se necessário, para lidar com essas emoções complexas. À luz disso, a decisão de permanecer juntos ou se separar, mesmo com a chegada do bebê, deve ser tomada com cautela e responsabilidade. Não se trata de ceder à pressão social ou familiar, mas de avaliar honestamente as chances de construir um lar feliz e saudável para a criança. Se o amor e o respeito mútuo ainda existirem, e se ambos estiverem dispostos a trabalhar em conjunto para superar as dificuldades, a reconciliação pode ser uma opção viável. Caso contrário, a separação pode ser a melhor alternativa, desde que seja conduzida de forma amigável e responsável, garantindo o bem-estar do bebê acima de tudo. Adentrando um novo prisma desta intrincada situação, vislumbramos o impacto da descoberta sobre a individualidade de cada um. Antes de serem um casal em crise, ou futuros pais hesitantes, eles são indivíduos com sonhos, ambições e medos próprios. A gravidez, inevitavelmente, impõe uma pausa nesses projetos pessoais, exigindo uma reavaliação de prioridades e um ajuste de expectativas. Para ela, a carreira profissional pode ser temporariamente suspensa, abrindo espaço para a maternidade e seus desafios. Para ele, a liberdade de explorar novos horizontes pode ser restringida pela responsabilidade de prover e proteger a nova família. Não obstante, essa suspensão temporária dos planos individuais pode revelar oportunidades inesperadas de crescimento e autoconhecimento. A maternidade, por exemplo, pode despertar habilidades latentes, como a paciência, a criatividade e a capacidade de amar incondicionalmente. A paternidade, por sua vez, pode fortalecer o senso de responsabilidade, a capacidade de liderança e a vontade de construir um legado positivo para o futuro. É crucial, portanto, que ambos se permitam explorar esses novos aspectos de suas personalidades sem se sentirem aprisionados pelas expectativas sociais ou pelas próprias inseguranças. Em contrapartida, emerge a questão da rede de apoio social.
Família e amigos, outrora confidentes e conselheiros em relação ao divórcio, agora se veem diante de um cenário complexo e delicado. Alguns podem expressar alegria e otimismo, incentivando a reconciliação e oferecendo ajuda prática para os futuros pais. Outros, por outro lado, podem manifestar ceticismo e preocupação, questionando a viabilidade de um relacionamento construído sobre bases tão frágeis. É fundamental que o casal se mantenha fiel às suas próprias convicções, buscando o apoio daqueles que realmente acreditam em seu potencial e ignorando as vozes negativas que minam sua confiança. Outro sim, é imperativo considerar o impacto emocional da gravidez em um contexto de crise conjugal. As alterações hormonais, o cansaço físico e a ansiedade em relação ao futuro podem exacerbar as emoções negativas, como a irritabilidade, a tristeza e o medo. É crucial que ambos se permitam sentir e expressar essas emoções, buscando apoio profissional, se necessário, para lidar com o turbilhão de sentimentos. A terapia de casal, por exemplo, pode ser uma ferramenta valiosa para facilitar a comunicação, promover a empatia e ajudar o casal a encontrar soluções construtivas para os desafios que surgirem. Por outro lado, a gravidez pode ser vista como uma oportunidade de cura e renovação. O amor incondicional que os pais sentem pelo filho pode ser um catalisador para o perdão e a reconciliação. A responsabilidade compartilhada de criar e educar o bebê pode fortalecer os laços familiares e criar um senso de propósito comum. No entanto, é importante lembrar que a reconciliação não deve ser vista como uma obrigação, mas sim como uma escolha consciente e genuína, baseada no amor, no respeito e na vontade de construir um futuro juntos. Afinal, o bem-estar do bebê depende, em grande parte, da saúde emocional e da estabilidade do lar em que ele será criado. Em contrapartida à miríade de desafios emocionais e logísticos, emerge um aspecto crucial: a redefinição dos papéis de gênero dentro da dinâmica familiar. Tradicionalmente, a sociedade impõe expectativas rígidas sobre como homens e mulheres devem se comportar em relação à paternidade e à maternidade. Contudo, a gravidez em meio a uma crise conjugal oferece uma oportunidade singular para subverter esses estereótipos e construir uma parceria mais equitativa e flexível. Ao invés de se apegar a modelos pré-definidos, o casal pode optar por uma divisão de tarefas baseada em habilidades, interesses e disponibilidade individual. Talvez ele se revele um exímio cozinheiro, capaz de preparar refeições nutritivas e saborosas para a futura mãe, enquanto ela demonstra talento para organizar as finanças e planejar o futuro do bebê. Ou, quem sabe, ele se sinta mais à vontade para trocar fraldas e dar banho, enquanto ela prefere cantar canções de ninar e contar histórias. A chave reside na comunicação aberta e na disposição de experimentar diferentes arranjos, buscando sempre o equilíbrio e a satisfação de ambos. Ademais, a gravidez pode despertar uma nova consciência sobre a importância da igualdade de gênero na criação dos filhos. Ao testemunhar a dedicação e o sacrifício da mãe, o pai pode desenvolver uma maior empatia e respeito pelas mulheres, tornando-se um defensor ativo da igualdade de oportunidades para meninas e meninos. Da mesma forma, ao observar a vulnerabilidade e a força do pai, a mãe pode aprender a valorizar as qualidades masculinas e a desafiar os estereótipos que limitam o potencial dos homens. Não obstante, a superação dos estereótipos de gênero exige um esforço consciente e contínuo. É preciso estar atento às mensagens sutis que perpetuam a desigualdade, tanto na mídia quanto no dia a dia, e desafiar ativamente essas mensagens. É preciso questionar as expectativas sociais que impõem aos homens a obrigação de serem provedores e às mulheres a obrigação de serem cuidadoras. E, acima de tudo, é preciso educar os filhos para que sejam indivíduos livres e autênticos, capazes de construir seus próprios caminhos, independentemente do seu gênero. Paralelamente a essa reconfiguração dos papéis de gênero, emerge a questão da espiritualidade e dos valores morais. A gravidez, como um evento de grande significado, pode despertar uma busca por sentido e propósito na vida. O casal pode se sentir compelido a refletir sobre suas crenças, seus valores e o tipo de legado que deseja deixar para o filho. Essa busca pode levar a uma reaproximação da religião,
a um interesse por filosofias de vida alternativas ou simplesmente a uma maior valorização dos momentos de conexão com a natureza e com as pessoas queridas. Nesse sentido, é fundamental que o casal encontre um terreno comum em relação aos valores que deseja transmitir ao filho. Quais princípios morais são mais importantes? Como ensinar a criança a distinguir o certo do errado? Como cultivar a empatia, a compaixão e o respeito pelos outros? Essas são questões complexas que exigem um diálogo profundo e honesto, buscando sempre o consenso e a coerência. Afinal, a educação dos filhos é uma tarefa que exige a união de esforços e a convergência de valores. Agora, imagine a importância de alinhar esses valores quando vocês enfrentam a possibilidade de criar o filho em lares separados. Como garantir que a criança receba mensagens consistentes e que se sinta amada e segura, independentemente da dinâmica familiar? Contemplando a tapeçaria complexa que fomos tecendo até aqui, percebemos que as cores, antes dissonantes, começam a se harmonizar num padrão que, embora ainda nebuloso, prenuncia uma imagem. Não se trata de um retrato acabado, mas sim de um esboço carregado de potencial, um mapa estelar para navegar águas turbulentas. As correntes de incerteza, antes impetuosas, parecem agora ceder espaço a um fluxo mais suave, guiado pela bússola da esperança e pela âncora da responsabilidade. Diante do caleidoscópio de emoções e desafios que se apresentaram, emerge a percepção de que a verdadeira força reside na capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. A gravidez, outrora vista como um obstáculo à liberdade e à realização individual, revela-se um catalisador para o crescimento, a transformação e a redescoberta do amor em suas mais diversas manifestações. Não se trata de romantizar a dor ou de negar as dificuldades, mas sim de abraçar a complexidade da experiência humana e de encontrar significado mesmo nos momentos mais sombrios. À medida que nos aproximamos do desfecho desta reflexão, é fundamental reconhecer que não existem respostas fáceis ou soluções mágicas. O caminho à frente é incerto e exigirá coragem, resiliência e uma dose generosa de fé no futuro. No entanto, a jornada que percorremos até aqui nos municiou com ferramentas valiosas, a capacidade de dialogar abertamente, de perdoar as mágoas passadas e de construir uma parceria baseada no respeito mútuo e no amor incondicional. Refletindo sobre esta jornada até agora, torna-se evidente que a reconciliação não é um destino predeterminado, mas sim uma escolha consciente e contínua. Não se trata de apagar o passado ou de ignorar as feridas, mas sim de construir um futuro diferente, baseado em valores compartilhados e em um compromisso genuíno com o bem-estar da criança. A decisão final, portanto, caberá ao casal, que deverá pesar cuidadosamente os prós e os contras, levando em consideração não apenas seus próprios desejos e necessidades, mas também o futuro da vida que está por vir. Como um rio que encontra seu leito no oceano, as diversas correntes que exploramos convergem para um ponto crucial: a necessidade de tomar uma decisão que definirá o futuro de todos os envolvidos. Essa decisão, longe de ser um mero ponto final, representa um novo começo, um portal para um futuro incerto, mas repleto de possibilidades. E é com essa perspectiva que nos preparamos para a reflexão final, buscando clareza e sabedoria para iluminar o caminho à frente. E agora, no limiar da decisão, paira uma verdade essencial. A vida, em sua dança imprevisível, raramente nos oferece finais definitivos. O que se apresenta como um termo, um ponto final inflexível, muitas vezes revela-se um portal, uma transição para um novo ciclo, um novo começo adornado com as cicatrizes do passado. A história deste casal, marcada pela erosão do amor e pela súbita irrupção de uma nova vida, ecoa a própria natureza da existência, um fluxo constante de transformação, onde a dor e a alegria se entrelaçam, onde o fim e o princípio se confundem. A gravidez, nesse contexto, não é apenas um evento biológico, mas um símbolo poderoso da capacidade de renovação inerente à condição humana. Ela representa a promessa de um futuro que transcende as mágoas do passado, a oportunidade de construir um lar alicerçado no amor, no respeito e na responsabilidade. Contudo, essa promessa não se concretiza por si só.
Ela exige coragem para confrontar os fantasmas do passado, humildade para reconhecer os próprios erros e sabedoria para discernir entre o que pode ser curado e o que precisa ser deixado para trás. A decisão de permanecer juntos ou seguir caminhos separados não é um julgamento sobre o valor do amor que outrora os uniu, mas sim um ato de profunda honestidade consigo mesmos e com a vida que está por vir. Se o amor ainda pulsa sob as cinzas da desilusão, se a chama da esperança ainda arde tênue, mas persistente, a reconciliação pode ser um caminho viável, uma jornada árdua, mas recompensadora, rumo a um futuro compartilhado. Mas se o amor se esvaiu por completo, se o ressentimento obscureceu a capacidade de perdoar, a separação, por mais dolorosa que seja, pode ser a escolha mais sábia, um ato de libertação que permite a ambos seguir em frente e construir futuros mais felizes e saudáveis. Em qualquer caso, a prioridade máxima deve ser o bem-estar da criança, a garantia de que ela crescerá em um ambiente seguro, amado e estimulante. Isso pode significar a criação de um lar unido, onde pais e mães compartilham as responsabilidades e celebram os sucessos. Ou pode significar a construção de uma rede de apoio forte e coesa, onde pais separados trabalham em conjunto para criar um ambiente estável e amoroso para o filho. O que importa, em última análise, é o compromisso inabalável de colocar as necessidades da criança acima dos próprios desejos e ressentimentos. E assim, ao se despedirem desta reflexão, que a coragem os acompanhe na jornada que se inicia, que a sabedoria ilumine suas escolhas e que o amor os guie em direção a um futuro onde a esperança floresça, mesmo em meio às tempestades da vida. Que se lembrem sempre de que o verdadeiro aprendizado começa agora, na prática diária do amor, do perdão e da construção de um mundo melhor para si mesmos e para as futuras gerações. Que a vida, em sua infinita sabedoria, os abençoe com paz, alegria e a força para superar todos os desafios que se apresentarem.